Minha irmãos, minha caros compatriotas, você que me mantenhas. Nesta ali mais uma vez, papapia cubó, a boquinha irmão. A começar com uma conversa, tá lembrando a sempre de como falar. A mim e um cidadão guineense que está disposto a discussões e desentendimentos, mas sempre disponível naquele que está a falar de contribuir para a unificação do povo de Guiné-Bissau, para a unificação da irmandade entre nós, filhos de Guiné-Bissau. A nós, várias vezes, não está a falar com uma situação está no mal. A nós sempre não está na confusões. E um problema rouba de outro problema. Nunca não está tendo passividade e poucas vezes não tem entendimento entre nós. Várias vezes, alguém te aponta que é que não fazia para não merecer. Meus irmãos, grande está a falar com uma assunto de um alguém e que está dando na sua ausência. Sempre, e hora que está presente, ou então, e está participa diretamente na próprio estrago desse assunto. Que é que me se fala que é? Quem que chama chuva e tem que estar preparado para lidar com lama. A nós e de principais gentes que está contribui é na falta de entendimento que não está lida aquele durante todo esse tempo. Porque senão, vejamos, a nós não constitui um povo, uma sociedade. E dentro de uma sociedade, não tem que se ver como sensibilidades e diferentes. Cada quem tem essa forma de pensar. E essa forma de pensar, várias vezes, e que está coincide. E para ver isso, não tem que pôr no nosso sentido de como, e na não grande diferença, e na não grande divergência de formas de pensar, que não tem que fazer força para não unificar, na não diferença, mas para não pauta, não um só, e não ter entendimento, porque afinal, foco principal de cada quem de nós, que não está manifesta, e para desenvolvimento da República de Guiné-Bissau. Para ver isso, não tem que pôr na nossa cabeça de como, na não diferença de ideias, e que significa como a nosso inimigo. Simplesmente não está na luta com algo que é comum, mas na forma de pensar, ou então na forma de não chegar naquilo que não pensa para fazer de direito, e lá que não divergência de ideias. Não se vê como um país de fato para desenvolver e preciso entendimento entre gente que não exerce uma principal função de política. Porque nós sabemos como, de fato, para desenvolver um país, principalmente, está depender de um entendimento político. Uma boa organização de classe política na administração do país. Mas para isso acontecer, irmãos, não lembrar de como, não dirigentes, gente que não exerce de política na Guiné-Bissau, e não só, qualquer pessoa que não exerce de política, ela também é uma pessoa humana. Então, é um alguém que é sujeito de ara, e um alguém que está sujeito de seguir orientações, e um alguém também que está sujeito a ser influenciado. O que é que me está falando aqui? A nós somos um povo. A nós tudo que tem que preocupar naquele que está falando de não entendimento. Não só quem que não faz política, soma-se profissão, mas soma a nós, classe social, ou então cidadão simples, que está na fazer política, a nós também não tem que ajudar na contribuição principal de não entendimento. Porque a nós, se não tem um dirigente em frente, não se vê como é dirigente que não tem. Ele e tem gentes que estão obedecem. E tem gentes que estão lidando com ele de perto. E tem gentes que estão confidenciando com ele. Então, tudo é gentes, e gentes que podem contribuir
na passividade ou então no desentendimento entre nós. Sabia de quê? Porque esse não tem ele em frente. Ele só com falar e está obedecendo. Ou então está confidenciando. Ou então a nós gente que está próximo dele não está troca sempre ideias. Então se a não está troca ideia aquele, claro que ainda tem momentos que está com chatices ou então momento que precisa de alguém tranquilizar ou então de alguém mostrar o caminho de como e que deve de bem na radicalização. Se contra está nervoso, não te ajudar para ir baixa essa tensão. Se contra está chateado, não te ajudar para ir tirar aqui coisa na cabeça. Mas a nós guineenses, várias vezes, não tem aqui espírito de falar do como esse macho, esse que está arriba atrás, esse é alguém que ouça problema. Esse tudo que está contribuindo para bem. Imagina, alguém está olhando de fato, não tem problema com minha colega, minha amigo ou minha irmão. Mesmo que olhando na minha razão, para que incutir palavras que não põem com que não avança com situações de controvérsia, ou para não avançar com situações com sibicuma e não levar só na complicação. Esse, então, me exemplifica com essa situação exatamente que não passa nessa devida altura. A nós não passa eleições legislativas nesse ano. O que não deve de fazer que é esse? Não deve de entender como, de fato, escolha de dirigentes e aspecto muito fundamental naquilo que está falando de democracia. Mas a escolha de não dirigentes e que deve de significar como quem que cuido, que outro que cuido, ante que cuido ganha, que cuido perde. Que é que me se fala que é esse? E para não contribuir na ideias que estão mostrando como não dirigentes, quem que cuido, e significa como e conseguir maior número de escolha de cidadãos nacionais que acreditam nessa pessoa ou então nesse projeto. Mas aquilo que significa como quem que concorre que ele, se do no cacuído, e significa como e perde. Por outras palavras, a não se como nessa devido à altura e tem divisão de quem que não defende esse com quem que não defende que outro. Quem que não defende esse e tá goza aqueles que não defende que outro. Esse que deve de existir na não metade. Lança piada. Para falar como tal fulano perde. Esse vai na capote. Que outro dá o capote. Esse tudo coisas que está ajudando. A não tem que contribuir para demonstrar de como quem que cuido e significa como e conseguir maioria de votantes de cidadãos de Guiné-Bissau nesse projeto ou então nessa candidatura ou então nessa pessoa. Mas aquilo que significa como ele e ganha que o outro perde. De lá, que não está conseguindo fazer não eleições, não de vitória de candidatos, mas sim de vitória de povo de Guiné-Bissau. Eles próprios, gente que concorrem, acaba de dar outro mão na irmandade. Porque, irmãos, a nós, para aquela que é outro, coba outro mal, ou então gozar, fala como não dá um capote, a bobo perde, nunca se que é sim tudo que está ajudando. Quer dizer, quem que perde e está sentindo humilhado, e se alguém se sentir humilhado e está tendo espírito de revolta, agora que tem espírito de revolta, está sendo radical. Quem que não ajuda na esse e é nosso próprio povo. Porque se crise tem no país, não cana tem tempo de pensar para desenvolver a República de Guiné-Bissau. Se desentendimento tem no país, não cana tem formas de não unificar não ideias para desenvolver a República de Guiné-Bissau. Ora que não cana de um outro suma irmãos, não cana pode sentar frente a frente para não discutir problemas de República de Guiné-Bissau. Não experimenta de manga de bias confusões. Não experimenta de manga de bias crise. Não tem paciência. Não experimenta conduzir na cabeça, sacrificar no próprio pensamento para não lutar incessantemente de não entender um outro. Que não pensa para não falar
A não saber afinal que não faz. Que teneno? Ante será que guineense tem praga? Não. E maneira de não pensar que não tem que mudar. Se não tem divisão, não nascer do fraco. A nós tudo junto, não pouco, se não dividir. E pior, minha irmãos. Porque minha irmã não falou, culpar alguém, ou dar alguém orientação, ou olhar erro de alguém. É mais fácil, mas lutar com a cabeça próprio. Para tirar de boa cabeça nas cenas erradas, é mais difícil. Sempre isso que eu falo, a mim, Catabili, para bem demonstrar de como não tem uma verdade absoluta. Não, simplesmente também com um bocadinho para poder partilhar com vós, para ajudar na pacificação e no entendimento entre guineenses. Muito obrigado e até mais.